Iberville Neto, boa tarde, Iberville. Boa tarde, Braga. Tudo bem? Resposta não, Tudo né, Braga? A certo. gente tem uma visão aqui, uma opinião. Na ponta da língua é palpite, né? Palpite ninguém dá aqui, É, pelo contrário, com muita responsabilidade, né, Iberville Neto? a gente tenta desenhar aqui, trabalha com as expectativas, mas sem bola de cristal, né? Sem achar que tem. Tá. Agora, desse desenho, já que trabalha desenhando aquilo que vai acontecer, o que está acontecendo no mercado, o que está sendo desenhado para esse mês de fevereiro? O mercado futuro está sinalizando alta, já namorou, beliscou os R$ 300 lá na B3. Será que é uma tendência também para o mercado físico? Braga, o cenário, nesses últimos dias, eu diria até mais de uma semana para trás, ele deu uma melhorada boa no sentido de nós temos ainda algumas regiões onde o mercado tem observado ajustes negativos aí, mas eu diria que a cara do mercado está mais firme nessas últimas semanas, 2 semanas talvez, mais de uma semana. São Paulo os frigoríficos têm precisado pagar um pouquinho mais, ou na verdade o volume de negócios tem sido muito pequeno, isso até tem encurtado as programações de abate, então numa média em menos que 5 dias. E é provável que valores maiores comecem a aparecer com uma frequência maior, ainda mais quando a gente considera o consumo de início de mês que tá batendo a porta, né? Então, esse é um cenário que segue interessante, pensando do ponto de vista de precificação. Sem excesso de otimismo, né? Mas um cenário bem mais positivo do que há 3 semanas, por exemplo, do que naquele comecinho de ano. Agora, houve uma reação maior aqui no estado de São Paulo em função da própria resistência dos produtores pecuaristas em entregar aos preços que vinham sendo praticados. Isso que deu esse fôlego para as cotações em algumas regiões, por exemplo, aqui em São Paulo ou não? Uma parte importante é isso sim, Braga. Nós tivemos a recuperação recuperação não, a reliberação de Mozarlândia, né? Isso foi entendido pelos produtores como um aumento da demanda por gado local, porque esse gado que vinha de Goiás vai ser abatido em maior volume lá. Então isso teve um efeito. A gente tem a proximidade do início de mês, a gente tem a volta da China, que a gente tem que acompanhar o que efetivamente vai ser negociado ao longo da semana, mas essa volta da China, ela traz uma, uma sinalização positiva. Todos os indícios foram de que a movimentação nesse feriadão lá foi muito boa. Hoje saiu um relatório do FMI dizendo que o crescimento da China em 2023 vai ser de 5,2%. O ano passado eles cresceram 3%. E a última projeção para 23 era 0,8 ponto percentual menor. Então, assim, melhorou 0,8 ponto percentual o crescimento da China esse ano, e isso diretamente influencia o potencial de compra do nosso maior cliente, né? 62% da carne bovina no ano passado foi enviada para lá. Então, isso tudo vai consolidando o que o USDA já trazia também naquele relatório, onde ele aumentou em 700 mil toneladas as projeções de importação de carne bovina da China em 2023, então, frente ao relatório anterior. Então, isso vai acabando de desenhar esse cenário mais promissor pensando ao longo do ano. Não é esse relatório do FMI nem que muda a situação hoje, mas ele vai consolidando um cenário um pouco melhor de escoamento. E aí a gente tem que acompanhar muito de perto, tanto Copom aqui, como taxa de juros nos Estados Unidos, como que esse câmbio vai evoluir, e isso vai ser algo importante também nessa competitividade do escoamento, né, Bom, custo de internacional. produção você sempre comenta conosco, né, estão ali colocados na ponta do lápis, tanto é que tem muitos produtores devolvendo parte das áreas, pastagens mesmo, para a agricultura, porque vem na atividade um risco, um desafio muito grande. De qualquer forma, nós temos outros desafios, inclusive, lógico, saindo um pouquinho do contexto aqui do Brasil, aquele que já foi um grande fornecedor de carne para o mundo todo, né, mas que entrou num declínio em função de algumas questões voltadas à própria política local, governos locais, que é a Argentina, que hoje enfrenta problemas com a própria seca, infelizmente, né, tem problemas seríssimos, isso em função
logicamente, aos produtores de lá. A pecuária também está com uma situação muito complicada. Recentemente nós mostramos aí a mortandade de vacas, né, soltas, né, porque não tinha como alimentar, muito menos dar água para esses animais, né? E a Argentina, nessa participação, como é que ela está, né, com relação não só à pecuária, mas também na exportação, produção de grãos, porque está complicada a situação por lá. Está todo mundo de olho na Argentina também, né? Isso, Braga. A Argentina ela veio numa situação muito ruim climática, né? Ela está numa situação muito ruim. O Laninha faz isso, ele diminui as chuvas no sul do Brasil e nos países aqui da ponta sul, né? Da América do Sul. As condições de lavoura na Argentina vinham piorando semana após semana. Houve um momento de chuvas aí na última semana que acabou que melhorou um pouco a condição das lavouras. Então, quando a gente pega aqui o último relatório, que foi do dia 26, as condições ruins ou regulares, elas eram de 60% uma semana antes. Ou seja, isso para soja. 60% da área de soja estava em condição ruim ou regular. Na semana passada, isso melhorou para 54%. Ou seja, melhorou depois de muitas semanas piorando, mas no ano passado, essa condição ainda era... esse grupo de pior condição era só de 22%. Esse ano está em 54% ainda. Então, a gente está falando de uma condição muito crítica para as lavouras da Argentina. No caso do milho, atualmente está em 39% das lavouras em condições ruins ou muito ruins. Melhorou em relação à semana anterior, que era de 47%, mas no ano passado era só 29%. Esse ano tem 10 pontos percentuais ainda a mais nesse grupo de piores condições. E uma ponderação que a gente pode fazer é que esse ano houve um plantio mais tardio na Argentina. Isso dá um pouquinho mais de tempo para uma possível, eu não diria recuperação, mas para amenizar esse impacto dessa seca, se essas chuvas se mantiverem, né? Mas também a gente olha a previsão, já não parece que está com tanta... Isso aí depois vem o especialista falar disso, eu não vou me atrever, né? Mas uma olhada rápida parece que não estamos com muita previsão de chuva, né, nos próximos 10, 15 dias para a Argentina. Então, a gente tem essa situação a ser considerada, e aí quando a gente fala do mercado de soja, o peso da Argentina é muito importante, né? No de milho também o país é importante, mas no mercado de soja ele é o forte aí, exportador de derivados. 40% do comércio global de óleo de soja e 39% do comércio global de farelo de soja sai da Argentina. Isso considerando a safra 21-22, que é o que a gente já tem consolidado, né? A participação no comércio de milho deles é 17%, é bem mais tímida, embora também seja importante. Então, o mundo está de olho nisso aí. E quanto à carne, sim, você comentou, eles respondem, a projeção para 2023 é que eles participem com 6%, 6,2% para ser específico, exato. E aqui no Brasil, pelo menos 70% do que é exportado está indo para a China. A China voltou praticamente com o apetite do ano novo lunar chinês e não vai deixar de comprar. Comprou, estocou anteriormente, mas não vai deixar de recompor esses estoques daqui para frente, né? Eles trabalham com esses estoques para os períodos de maior consumo, devem ter feito estoques com aqueles bons volumes comprados no segundo semestre do ano passado, mas se o consumo foi bom, ele vai precisar de uma reposição, né? E a gente acredita que o país deva vir comprando bem nas próximas semanas, nos próximos meses, e isso deve dar uma ajuda importante para o escoamento dessa oferta maior de vacas e novilhas, que pelo contexto, preço de bezerro e rentabilidade da cria, deve vir um pouco acima do observado ano passado. Então, mais oferta de carne, mas nós temos uma ajuda provavelmente que deve vir das exportações para a China, mantendo ou até aumentando esses volumes. A projeção do USDA para a exportação brasileira é um aumento de 3,5% na comparação com 22. Tá certo. Iberville, mais uma vez, obrigado pela participação. Um abraço para você, a tua família. Até amanhã. Obrigado, Braga. Um abraço a todos e até amanhã.